Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando essa noite sobre as manifestações que estão ocorrendo em todo o país e que estão provocando essas mudanças radicais. E nós aqui, claro, estamos refletindo, acompanhando tudo isso com oração, mas também com o senso crítico de sempre, para que possamos juntos pensar o nosso país, um país que nós queremos muito melhor, não é verdade? Antes, porém, eu quero fazer um convite para você, especialmente você aí do interior de São Paulo, cidade de Jundiaí. Atenção, dia de 1º a 7 de julho, nós temos aí esse maravilhoso Cerco de Jericó, com várias presenças, né, do Padre Edmilson de São Paulo, Padre Anderson Guerra de São Paulo, Padre Christian Brito de São Paulo, meu querido irmão, não é Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova, eu, Padre Hamilton, vou estar presente, e o Padre Ailton de São Paulo. Eu especialmente vou estar aí junto com vocês nos dias 6 e 7 de julho, refletindo o tema esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 6 e 7 de julho, nós vamos estar juntos aí nesse maravilhoso evento, Cerco de Jericó, cidade de Jundiaí, local Parque da Uva. Então você entra em contato aí com o pessoal da RCC e participe, porque vai ser realmente uma bênção sem igual, tá certo? Continuando a nossa conversa aqui, professor, é muito interessante o que se tem dito. Estamos aqui conversando com o Frei Antônio Moser e o professor Sabino Fleury, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E, professor, nós estamos acompanhando manifestações sociais que não ocorriam desde, por exemplo, 1992, quando nós tivemos aquele levante, né, contra a corrupção no governo do, até então, presidente Fernando Collor de Mello, com todo aquele movimento em relação ao impeachment. Desde então, nós não tínhamos uma movimentação tão expressiva quanto essa. A pergunta que se faz agora, no nosso terceiro bloco, é: para onde vamos? Ou seja, que lições nós já começamos a tirar desse movimento que está aí acontecendo e que está provocando não só a reflexão, mas ações muito efetivas por parte de governantes, por parte da própria população, obviamente, que se organiza cada vez mais. Que lições nós começamos a tirar? Vamos imaginar que nós temos uma situação inédita e muito interessante que traz muitas dificuldades. No passado, nós tivemos manifestações contra. Éramos contra a ditadura militar, éramos contra um determinado governante, né? E até iniciou-se contra um aumento de passagens de ônibus. E essa manifestação agora, ela tem uma outra natureza, ela é a favor de mudanças, a favor de melhorias. O contra faz com que você mobilize com muito mais facilidade e que a resposta seja muito mais fácil. Eu era contra a ditadura militar, houve uma eleição direta, nós resolvemos esse problema. Eu era contra Fernando Collor, houve um impeachment, nós resolvemos esse problema. Qual é o grande desafio que nós temos agora? É como fazer com que aquilo para que nós somos a favor se transforme num ato concreto. A favor da melhoria da educação, a favor da melhoria da saúde, da segurança. Talvez seja esse o grande desafio que nós tenhamos pela frente. E que esse desafio não se resolve apenas na manifestação. Ele se resolve na atuação concreta, eficaz, dos governantes, dos responsáveis, dos administradores, dos responsáveis pelas políticas públicas. Frei Moser, sim? Sim, eu diria, na linha, sim, de para onde vamos. Em primeiro lugar, não confundamos as cinzas com as, digamos, brasas do vulcão. Nós estamos realmente vendo cinzas. Por baixo existe um vulcão. E nós temos que captar essa força que está submersa, por enquanto, a uma certa nuvem. Isso seria em primeiro lugar. Ou seja, é um problema sério. Estamos sendo interpelados. Eu gostaria de lembrar aí uma passagem da Revolução Francesa, não querendo apresentar como exemplo, não queremos nenhum Napoleão surgindo aí da Revolução, né? Não é nesse sentido, apenas para ilustrar. Quando surgiu a Revolução Francesa e começou a se manifestar, o rei diz: bom, mas isso é uma revolta. Então, ao ministro dele respondeu: não é revolta, majestade, isso é uma revolução, é algo de mais profundo. E nós temos que, então, detectar a profundeza dessas aspirações. Segundo, já foi colocado pelo professor muito bem, mas eu quero reforçar.
nós temos que ouvir os gritos que estavam até agora como que sendo silenciados, latentes, não se expressavam. Então temos que saber ouvir os gritos. E a igreja tem, desde o Vaticano II, há 50 anos atrás, tem uma expressão muito interessante: saber detectar os sinais dos tempos, lê-los e interpretá-los e tirar as consequências. Sinais dos tempos, por exemplo, isso aqui pode ser um sinal dos tempos. Claro. Atenção, governantes, não é? Está na hora de provocar uma grande mudança na economia, na política, em todos os campos, enfim. Ou seja, ouçam as vozes e não imagine que seja algo de muito superficial, que logo vai passar, porque daqui a pouco vem o Papa, daí ele dá uma bênção e todo mundo se acalma. Não, não vai ser por aí não é? E eu estou desconfiado que ele não vai dar bênção não. Bom, em seguida, não é? Então, saber acolher os gritos, saber ver os sinais dos tempos, e nesse sentido é que entra também o papel da igreja, ajudar a discernir. Gostei muito, não é? Como sempre, professor Sabino, não é? Vendo a questão de uma maneira mais ampla, mais profunda dessas mudanças necessárias. Em todo caso, se trata de uma hora da graça. É uma hora da graça. Crise tem um sentido positivo, como já falei. É um momento de depuração, hora da graça. Vamos aproveitá-la para criar uma nova realidade nesse país. E a igreja, como sempre esteve presente ao longo da história da igreja, que não houve momentos que também dormiu, não é? Ficou paradinha, agora está na hora também de despertar e dizer a que estamos aqui, para ajudar a encontrar solução para os nossos problemas. Pois é, o gigante está despertando, né, Frei Moisés? Professor, me diga uma coisa, o que está errado? O modelo de gestão que nós temos, modelo de governo que nós temos, ou a maneira de exercê-lo? O que a população está nesse momento reivindicando? Padre Hamilton, eu não gosto de dizer que está errado e está certo, porque essa dicotomia normalmente ela não funciona. Existem coisas erradas e coisas certas, é uma coisa um pouquinho mais complexa. A partir da ótica da ciência política, que é aquilo que eu lido com mais facilidade, Sim. Eu diria o seguinte: é preciso que os governantes, que os canais institucionais que existem e que funcionam, tá? E que funcionam razoavelmente bem. Nós temos uma democracia funcionando neste país, mas é preciso que eles sejam aperfeiçoados. Como? Reforçando a participação da sociedade por meio de conselhos, por meio de instâncias, no planejamento e na elaboração das políticas públicas, dando legitimidade para que as pessoas participem dentro do Estado, criando mecanismos institucionais de interlocução com a sociedade. E nesse ponto, o poder legislativo é muito importante para isso também. Também, uma outra questão, é preciso que os governantes exponham para a sociedade, sem medo, aquilo que eles estão fazendo, inclusive as falhas e as dificuldades. Nós já temos mecanismos institucionais, legais e tecnológicos que permitem que isso aconteça. Nós temos tido os avanços. Uma lei de transparência, por exemplo, é um avanço institucional grande. É preciso que isso seja reforçado. O acompanhamento das políticas públicas por parte da população. É preciso que os governantes exponham o que estão fazendo, até mesmo que a partir da crítica que eles recebam, eles possam corrigir rumos. O que acontece normalmente é que o burocrata, o técnico, ele tende a considerar que a visão dele é a correta, ele estudou, afinal de contas, é para isso, e que ele não ouça aquilo que vem da sociedade. Esse é um modelo ultrapassado, teoricamente ultrapassado, mas que na prática ainda existe com muita força no Brasil. Então, esse momento, ele permite essa mudança na própria mentalidade dos políticos, na mentalidade dos técnicos. E nós temos mecanismos tecnológicos, a gente tem que caminhar no sentido de dar mais força para a população participar nas decisões do governo, tá? Para que isso não seja apenas um momento de manifestações, e que a gente esqueça delas no futuro. Vamos aproveitar esse momento para reforçar esses mecanismos. Tá certo. Frei Moisés, o que a igreja, claro, o senhor já falou, inclusive, da ação efetiva da igreja, o cardeal de São Paulo se pronunciando, apoiando, etc. e tal. Há pouco o senhor lembrava Vaticano II. Mas o que a igreja teológica,
não apenas reflexivamente, mas pastoralmente, efetivamente, nesse momento histórico, deve fazer, como que a igreja, que passos também a igreja nesse sentido pode dar para colaborar com a sociedade nesse momento histórico? Bom, a minha tese doutoral tinha como título O Compromisso do Cristão na Transformação do Mundo. Nós somos cidadãos desse mundo antes de sermos cidadãos do céu, Perfeito. que vai ser lá para frente, né? Por enquanto não. Muito bem. Então temos um compromisso e nós temos uma riqueza enorme naquilo que se chama doutrina social da igreja, Perfeito. que ninguém conhece ou pouca gente conhece. Quanta coisa sobre mecanismos de participação, que o senhor colocou tão bem, quanta coisa já foi dita, redita, retomada, sobretudo desde Leão XIII, 1891, mas eu diria, volta constantemente. Então, ajudar os nossos fiéis a compreenderem que o seu lugar não é só dentro da igreja, mas é dentro da grande igreja, que é toda a sociedade, que é toda a terra. Ide por todo mundo, ensinai a todos os povos. Então não é que nós tenhamos a receita, mas temos a consciência da nossa corresponsabilidade e não cruzar os braços. Então isso me parece fundamental. Essa consciência política, com P maiúsculo, deve ser dada desde a primeira catequese, que a criança já saiba que ela também é corresponsável, não é? Na sua escola, participando, não é? E, enfim, que participe de todas as exigências, não é? Para que tudo transcorra bem. E uma última coisa, eu acho que é um momento de ajudar no discernimento daquilo que realmente é construtivo e daquilo que não é construtivo. E isso se chama graça, momento da graça, e do pecado. Então, se trata de ajudar a discernir. Tá certo. Professor, um saudoso padre, ele dizia que não existe solução fácil para problema difícil. E essa frase é minha. Essa frase é minha. Se o problema é difícil, a solução, obviamente, que é difícil. E o ministro, junto à presidência, o Gilberto Carvalho, disse uma frase que é muito interessante. Disse, olha, o momento como esse exige muita humildade para que se possa entender a complexidade do momento, mas ao mesmo tempo buscar uma solução para esse impasse. Quer dizer, essa humildade é fundamental também nesta hora por parte de governos que não têm soluções prontas ou que estão meio atordoados com o momento e da própria população também nesse momento, porque sem humildade, sem a devida calma até mesmo, isso pode se transformar num caos e não nos levar a lugar nenhum, não é isso? O grande risco de qualquer movimento deste, que é um movimento mais difuso, é exatamente que você perca a oportunidade de mudança, né? Que você abra caminho, inclusive para pessoas ou grupos oportunistas. Eu, pessoalmente, não gosto de ninguém que venha com uma ideia salvadora. Messias foi só um, né? Apesar de haver muitos candidatos a Messias em todos os tempos, né? O Salvador da Pátria, isso gera normalmente uma ação política ruim, né? Então, na realidade, o problema principal agora é fazer com que os governantes encontrem mecanismos de resolver partes localizadas do problema. Não vamos resolver toda a saúde, não vamos resolver toda a segurança, mas nós temos que mostrar que existem aspectos cruciais que estão sendo trabalhados, mostrar claramente quais são as dificuldades, não fazer falsas promessas. Olha, se alguém chegar e falar, vou resolver o problema da segurança pública no Brasil amanhã, pelo amor de Deus, isso é impossível. Né? Mas estamos trabalhando nessa linha, estamos ouvindo vocês, e aí com isso a gente tem a possibilidade de melhorar. Tá certo. Fremoso, uma palavrinha final, por favor. Uma palavrinha final, evidentemente que isso é um susto para os que estão no trono. É um susto. Atenção, tem algo aí acontecendo. E aí os nossos telespectadores, né, todos eles sintonizados com a Canção Nova, vão entender a comparação. Nós vivemos nesses últimos anos, e sobretudo no último ano,
uma crise assim dentro da igreja, um mal-estar, parecia que não tinha solução, o Papa velhinho e não é? Meio assim, tá. E eis que surge um Francisco sorrindo, não é que resolveu os problemas, mas ele tem coragem de ouvir, falou, chamou de todos os continentes conselheiros, quer ouvir, e já começa a dar as suas diretrizes, traduzindo, depois de ouvir. Eu gostaria de deixar uma palavra de esperança e realmente vejo que esse é um momento, você tocou várias vezes, histórico, é só saber aproveitar. E gostei também da expressão do senhor Gilberto Carvalho, que é preciso humildade, que muita gente não tem humildade, não é? E se acha dono da verdade. Tá certo, Primos, e com essas palavras nós vamos ficando por aqui. Claro, o debate não para, nós vamos voltar a este mesmo tema, com outros ângulos, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, e você vai acompanhando, né? Acompanhando, refletindo, rezando, mas para que possamos também agir efetivamente e, claro, alcançarmos esse país maravilhoso que todos nós sonhamos, que é o nosso Brasil, um país onde as coisas possam fluir e todos possam ter direito aos mesmos bens, não é isso? Então, a você que esteve conosco, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, um grande abraço, nós nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, então, até lá!